Bom, pessoal, boa tarde novamente. Vamos dar início, então, à nossa aula. A partir da aula de hoje, a gente vai começar um novo capítulo. A gente vai começar a falar sobre correntes alternadas, dando continuidade, então, à nossa ementa. E nós já estamos no penúltimo capítulo, né? Está faltando só a parte de propagação de ondas. Talvez, então, esse capítulo seja um pouquinho mais corrido, visto que nós temos um pouco mais do que um mês de aula. Um pouco mais do que 30 dias de aula. Então, a gente vai ter que ver esse capítulo em torno de 3 semanas e o outro em um pouco mais do que uma semana. Vai dar tempo, só que vai ser um pouquinho mais corrido do que seria o ideal, né? Bom, quando nós estávamos falando sobre indução magnética, a gente comentou sobre o funcionamento de geradores. Um dos exemplos que nós demos era um protótipo de gerador, que era o seguinte: consistia numa espira, no caso uma espira retangular. Uma parte dessa espira, esse braçozinho menor, estava conectado a esse anel aqui. A outra parte da espira não faz contato com esse anel, faz somente com esse outro anel, que está ligado aqui ao ponto B. E a gente colocava essa espira para girar, sendo girada para uma fonte externa qualquer. Por exemplo, pode ser uma queda d'água, a água faz movimentar umas pás que movimenta essa espira. Ou um animal de tração, né? Você coloca, então, digamos, um cavalo para girar algo parecido como se fosse um moinho, né? Girando esse eixo que, por sua vez, giraria a espira. Essa espira está numa região, aqui no caso, no nosso esquema, com um campo magnético, no caso, ainda que meio que da esquerda para a direita, né? Fazendo esse ângulozinho aqui, entre esses dois ímãs, né? Então aqui está um ímã, aqui está outro ímã. Esses ímãs estão com polos opostos, um voltado para o outro, né? Esse ímã mais aqui da esquerda está com o polo norte voltado para o polo sul deste ímã mais aqui à direita. Então, quando a espira gira, o ângulo que ela faz, né? O ângulo que o plano da espira faz com o vetor, os vetores, né? O campo vetorial B muda o seu fluxo, né? Muda o fluxo do B através da espira. Vai ter uma hora que ela vai estar perpendicular, o plano da espira vai estar perpendicular ao, ao campo, de maneira que o fluxo é máximo. Outra hora, o plano da espira vai estar paralelo ao, ao campo, de maneira que o fluxo é mínimo, zero, né? E assim, se você gira uma espira, o que você está fazendo é variar o fluxo de campo magnético através da espira. E como nós vimos, se o fluxo magnético através de uma espira varia, então vai ter uma força eletromotriz induzida por essa variação. Então, quer dizer, você vai ter uma corrente percorrendo a espira. Bom, vamos tentar colocar essa coisa matematicamente. Vamos fazer uma análise quantitativa desse exemplozinho, né? Se a gente disser que n é um vetor normal ao plano da espira, é um vetor perpendicular ao plano da espira, a gente poderia dizer que o fluxo através dessa espira é B, né, a intensidade do campo magnético, vezes a área da espira, vezes o cosseno desse ângulo. De maneira que quando este vetor, que é perpendicular ao plano da espira, estiver paralelo ao B, isto é, quando o plano da espira estiver perpendicular ao B, então o fluxo é máximo. E quando este vetor estiver perpendicular ao B, isto é, quando o plano da espira for paralelo a B, então o fluxo é mínimo. E aí a gente ficaria com esta expressãozinha para o fluxo magnético. Foi uma expressão que nós vimos lá no início do capítulo anterior. Bom, como
um agente externo qualquer está fazendo girar essa espira com uma certa velocidade angular, chamemos essa velocidade de ômega, então o fluxo vai variar com este ângulo e a gente tem que tentar escrever esse ângulo, o ângulo entre o vetor normal à espira, né, perpendicular ao plano da espira e o campo B, né, então o ângulo entre esse vetor n e o campo B. Então, a gente tem que encontrar uma expressão para esse ângulo. No caso, a gente poderia dizer que esse ângulo varia, então, ao longo do tempo, como ômega-t, já que esse ângulo é um deslocamento angular, o tempo é o tempo, né? Então, o deslocamento angular pelo intervalo de tempo é a velocidade angular, isto é, escrevendo de outra maneira, né, passando o ômega para o outro lado, o deslocamento angular, ou esse ângulo entre o vetor normal e o B, é então ômega t. Lembra, essa análise a gente já fez lá no capítulo anterior, mas estamos, né, recapitulando isso. Substituindo, então, o θ por ômega t, a gente vê que o fluxo magnético, obviamente, depende do tempo. E ele depende do tempo como cosseno de ômega t. Esses termos iniciais aqui são constantes. Eu botei esse n só para o caso de você ter mais de uma espira, né? No caso do exemplo aqui, que você tem apenas uma única espira, esse n seria 1, que é o número de voltas, né? O número de espiras que você tem no seu solenoide, que no caso é uma espira só. Você não poderia nem chamar de solenoide. Então, esse n ficaria 1. Bom, a gente sabe que a força eletromotriz é menos a derivada temporal do fluxo magnético, é menos Phi/dt. Então, substituindo a expressão aqui, a gente vê que a Φ vai ser derivada disso, né? Cai o ômega aqui para fora, derivada do cosseno é menos seno. Esse menos da derivada vai cancelar com esse menos da própria lei de Faraday, né? Quer dizer, a lei de Lenz, no fundo, né? Esse sinal de negativo aqui. E aí você fica, então, que a Φ fica igual a ômega NBA seno de ômega t. Isto é, a força eletromotriz varia com o tempo como um seno. Ou como um cosseno, né? Porque senos e cossenos são um igual ao outro, né? Com a diferença de π/2, né? Então, se eu começasse a medir o tempo de maneira diferente, aqui no caso eu estou dizendo que se eu substituir o tempo t igual a zero, a Φ fica zero, né? Mas nem sempre pode ser o que esteja acontecendo. Você pode começar a fazer sua medida no momento em que a Φ não é zero. Então, aí você teria que corrigir de acordo, né? Escolher um cosseno ou um seno de ômega t, mais um certo ângulo qualquer aqui, que vai fazer essa correção, que a gente chama de correção de fase. Bom, então a Φ, qual é o valor máximo da Φ? O valor máximo dela é quando o seno for máximo, né? Isso aqui é tudo constante, ômega NBA. Então, a Φ é máxima quando seno for máximo. No caso, o seno é máximo, o valor dele máximo é 1, né? Então, o valor máximo da Φ é ômega NBA. Então, a gente poderia até simplificar um pouco essa expressão, assim, ó, escrevendo que a Φ é igual a Φ máxima, que é ômega NBA, seno de ômega t. Todo mundo entendeu esse argumento aqui do valor máximo da Φ, pessoal? Ok. Então, a Φ teria esta cara. É claro que essa aqui a gente colocou um seno, a gente poderia também usar o cosseno, caso a sua medida de tempo começasse aqui, né? Digamos que a Fê está oscilando assim, só que e você é uma pessoa que está lá com um cronômetro, né? E vai começar a fazer um monte de medida na força eletromotriz, só que você, em vez de pegar aqui no momento em que ela está zero, você se atrasa um pouquinho e inicia o seu cronômetro, quer dizer, o tempo de medida zero começa aqui. Aí você teria, no fundo, começando no tempo t igual a zero, o valor máximo da Fê.
Então, você teria que trocar, no caso, essa expressão da FEM, trocar de FEM máxima seno de θ para, por exemplo, FEM máxima cosseno de θ, né? Já que o cosseno de zero é o valor máximo, né? Aí você casaria, então, com a sua medida, né? Só Então, se você quisesse, se você quisesse generalizar mais ainda, é só somar um termo dentro do argumento só que você botar está um termo dando. de fase, que eu não coloquei aqui porque, em geral, se utiliza o θ ou o φ. Só que θ a gente já chamou o ângulo entre o vetor normal e o B, e o φ já é desde o capítulo passado o nosso fluxo. Aí eu falei, não vou nem complicar aqui a vida da gente. A gente vai ter que arranjar mais uma letra grega, podia botar sei lá, aqui um eta, mas sim, a forma mais geral seria essa, né? Ou a gente poderia resumir assim, de maneira geral a gente vai escolher o tempo inicial para ficar bonitinho, de maneira que case com seno ou com cosseno, né? Então a gente começa a medida ou num ponto como esse, em que a FEM é zero, ou aqui, em que a FEM é máxima. Normalmente você acaba fazendo isso. Já que você é o experimentador, né? Você está no seu laboratório fazendo o seu experimento, você é o físico que vai estar fazendo a medida. Em geral, a gente faz isso. Senão, você só colocaria um terminho de ômega t mais um ângulo aqui, que faria a condição inicial ficar correta, né? Quer dizer, qual o valor da FEM inicial? E aí você encontraria essa fase inicial aí. Ok? Bom, então a FEM teria mais ou menos essa cara, ou senos ou cossenos, né? Então ela seria assim, uma função harmônica dessa aí, uma sinoidal dessa, ou um cosseno. E, obviamente, se a FEM tem esta cara, como a corrente, por exemplo, digamos que aqui eu coloquei no nosso circuitinho somente uma resistência para simbolizar o que quer que seja que esteja ligado a esses terminais, a esses dois anéisinhos aqui, A e B, né? Aí você pode colocar o que você quiser, você pode botar um secador de cabelo, você poderia botar uma geladeira, você poderia botar um transformador, o que quer que seja, essas coisas todas têm suas resistências, ou impedâncias, a gente não vai falar isso no futuro, de maneira que eu estou representando o que quer que vá dissipar a energia, consumir a sua energia por essa resistência R. A corrente, então, como a gente sabe que a corrente é a FEM sobre R, né, usando a lei de Ohm FEM é RI, né? Então, a corrente é FEM sobre R, a corrente é FEM sobre R, passa esse R para cá, você estaria a FEM igual a RI, quer dizer, a lei de Ohm. Então, a corrente seria o que quer que você escolheu aqui, seno ou cosseno, dividido por um R. Então, você ficaria com coisa assim, né? Deixa eu só ligar aqui o meu dispositivo aqui, porque ele está desligado por algum motivo. Está voltando à vida. Pronto. Então, se você tem que a sua FEM é bem descrita dessa maneira, né? É a FEM máxima. Cosseno de ômega t, por exemplo, a sua corrente, que é FEM sobre R, vai ser igual, então, a FEM máxima sobre R, cosseno de ômega t. Mas quem é a corrente máxima? Bom, a corrente é máxima quando o cosseno for máximo. O valor máximo do cosseno é de 1. Então, a corrente máxima vai ser FEM máxima sobre R, que multiplica 1. Então, FEM máxima sobre R. Trocando, então, esse cara por FEM máxima sobre R, a gente fica com a corrente igual a corrente máxima sobre 1, multiplicado por cosseno de ômega t, que é isso que está
escrita aqui no quadro. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Vai explicar de novo sobre essa corrente, professor? Bom, você sabe que... Deixa eu só ampliar isso aqui. Você conhece a lei de Ohm. A lei de Ohm é que a diferença de potencial é igual a RI. No caso, a gente chama aquela diferença de potencial que é gerada por uma corrente induzida, né? No caso, uma variação de fluxo magnético, como a gente comentou, a gente chama isso de força eletromotriz. Como eu já disse, existe um motivo para a gente não confundir, tá? Quando você for estudar eletromagnetismo, você vai ver que a diferença de potencial entre dois pontos, ela é sempre determinada por uma certa expressão, a integral de linha do campo elétrico, no caso. E aí a gente costuma dizer que a diferença de potencial entre dois pontos é fixa. Já quando você tem uma corrente induzida, essa coisa fica um pouco mais nebulosa, porque você não tem exatamente um tipo de campo que a gente chama de campo eletrostático, um campo que vai estar variando com o tempo. E aí, só para fazer essa distinção, no fundo, é uma distinção... Eu já ouvi falar de um campo elétrico equivalente. Alguma coisa assim? Não. Sobre isso? É o seguinte, é que vocês vão ver que existe, digamos assim, se o seu campo elétrico for conservativo, você diz que há uma diferença de potencial. Se o seu campo elétrico não for conservativo, que é esse caso aqui do que a gente está trabalhando, você vai chamar de FEM. Pronto, para resumir, seria assim. Eu estou dando uma mudança, digamos assim, conceitual, falando uma coisa que não é exatamente como é, mas talvez seja a maneira mais simples de responder. É como se a gente estivesse falando assim, imagine que você tem uma força resultante. Se você tivesse uma força resultante e estivesse trabalhando somente com forças conservativas, então não tivesse atrito, você chamaria o campo dessa força, então, por exemplo, você está trabalhando com campo gravitacional. Aí a gente chamaria esse campo gravitacional de campo gravitacional. Chamaria de campo, porque só está trabalhando com forças conservativas. E no momento que você fosse trabalhar com coisas não conservativas, você desse um nome diferente para esse campo. Algo muito semelhante acontece aqui. Na verdade, não é o campo, seria o potencial gravitacional, nesse caso, mas deixa para lá. Você está só dando nomes diferentes para levar em conta situações diferentes. Então, sempre que você tiver um campo eletrostático, a gente chama diferença de potencial. Sempre que você tiver campo não eletrostático, um campo eletrodinâmico, você chama de FEM. No fundo é a mesma coisa. Você poderia dizer que para a maioria dos problemas você pode botar um sinal de igual aqui, ninguém vai se ofender entre um e outro, entre o V e o E. Mas, como a gente é físico e a gente tem uma tradição, digamos, de às vezes guardar certos nomes, certas coisas, a gente acaba utilizando essa expressão. Por exemplo, você já deve ter ouvido algum professor dizer que norma e módulo de vetor não é exatamente a mesma coisa. Na maioria das vezes é a mesma coisa, mas tem uma pequena diferença do ponto de vista do formalismo da matemática, e aí o pessoal utiliza dois nomes diferentes. A mesma coisa acontece aqui. É um tiquinho diferente, e aí a gente acaba dizendo que isso aqui, na maioria das vezes, é igual, mas nem sempre é. Mas sempre que você olhar para a FEM, para todo o nosso curso, você pode imaginar um V, um delta V, né? Uma diferença de potencial. Seria isso aqui. Sempre que você olhar para um epsilon, no caso, que é a força eletromotriz, você pode imaginar uma diferença de potencial e você não vai estar errando muito. Okay? De maneira que a sua força eletromotriz, usando a lei de Ohm, é RI. Okay? Então, a corrente é a força eletromotriz sobre R. Mas a força eletromotriz, a gente não já viu que é máximo cosseno de ômega t? Então, o I é máximo sobre R cosseno de ômega t. E aí vem aquela interpretaçãozinha. Qual é o valor do I máximo? Bom, I é máximo quando
cosseno for máximo. Então, o valor de I máximo, o valor dele, da corrente, o valor máximo da corrente, é a φ máxima sobre R. Como aqui está φ máxima sobre R, eu posso simplificar essa expressão escrevendo que I é igual a I máximo cosseno de ômega-t. Em outras palavras, a Ah, corrente... entendi, professor. É que eu tava sem entender onde é que esse R tinha saído, mas o R é o I máximo. Ah, essa corra todinha é o I máximo, né? No caso, aqui tem uma etapazinha, né? Que está faltando. Φ sobre R é igual a φ máxima cosseno de ômega-t sobre R. E aí você analisa o que é essa φ máxima sobre R. Você vai ver que φ máxima sobre R é I máximo. E aí o seu I fica igual a I máximo cosseno de ômega-t. Certo? Certo, entendi. Então, tudo bem. Então, a nossa corrente também vai ter essa cara aqui, ó. Ela vai oscilar, saindo de um valor, uma hora ela vai estar zero, uma hora ela vai estar máximo, vai estar zero de novo, depois ela está em mínima, e ela vai variar com o tempo. A gente chama corrente que tem esse comportamento, isso aqui não é o gráfico da corrente, tá? Mas é o gráfico da φ, mas no caso, o gráfico da corrente vai ser idêntico, né? Se eu fosse fazer o gráfico da corrente, ele seria assim, ó, tempo. Só um minutinho, pessoal, porque minha letra está ficando ainda mais feia, porque eu estou com um negócio fora do canto aqui. Se eu fosse fazer o gráfico, ficaria uma coisa mais ou menos assim. Deixa eu começar tudo de novo. Oxe, tá... por que não gostou? Só um minutinho, pessoal, que tem alguma coisa errada aqui que eu estou fazendo uma linha reta, ela está ficando torta. Pronto, agora está direito. Então, se eu fosse... pessoal, elogiar. Se eu fosse fazer um gráficozinho da corrente, ele seria mais ou menos assim. Teria um valor, digamos que o valor inicial dela seja zero, chega até um valor máximo, depois vai até um valor mínimo, depois vai até um valor máximo e oscila. E esse valor máximo, a gente sabe quanto é que é. O valor máximo é I máximo, que a gente sabe que é E máximo, φ máxima, né, sobre R. A gente concluiu isso daqui usando a lei de Ohm, né, e substituindo a expressão para o φ máximo, para o φ. No caso, as fases deles são iguais, né? Sim, vou já mostrar isso num gráfico aqui para vocês, tá? E aqui embaixo eu ficaria com menos I máximo. Se eu fosse comparar os gráficos, eu ficaria com uma coisa mais ou menos assim, ó. A φ está em azul, então tem uma hora que a φ é máxima, nessa hora aí a corrente também é máxima. Quando a φ for zero, o I também é zero, já que eles estão relacionados, né? Então, se a φ for zero, o I é zero. Quando a φ é mínima, o I também é mínimo, e por aí vai. Aqui eu coloquei a φ sendo menor, tendo valores menores, já que eu estou dividindo por um R, né? Em geral, o R é um valor positivo, maior do que 1, né? É um valor positivo, sempre é um valor positivo, e em geral é maior do que 1. Então, você ficaria com um valor numérico menor. Então, ela é esse azulzinho, que é um pouquinho... na verdade, eu fiz o contrário, né? Eu devia ter invertido, tá? O I deveria ter sido azul e a φ deveria ter sido preto. Mas o importante é só você entender que tanto a φ como a corrente estão em fase. O que quer dizer isto? Que quando a corrente é máxima, a φ é máxima, que quando a corrente é zero, a φ é zero, e quando a corrente é mínima, a φ também é mínima. Isso acontece junto. Deu para entender isso, pessoal? Sim. Ok. Então, olhando para esse gráfico, você vê que uma hora a corrente é positiva, uma hora ela é zero, outra hora ela é negativa, né? Então, a corrente faz isso. Ó. Digamos que no início a corrente está indo nesse sentido aqui. Ó. Aqui eu estou simbolizando o meu gerador.
E aqui a carga, né? O que quer que esteja ligado ao meu gerador. Pode ser liquidificador, a batedeira, pode ser o que quer que seja. Pode ser um monte de casas, e esse R estaria representando isto. Tá? O que quer que vá utilizar a energia que você está gerando. Então, uma hora a corrente está positiva, mas outra hora ela está negativa. Então, a gente pode dizer que, digamos, se no início você estava vendo o tempo t igual a zero, a corrente estava nesse sentido aqui, né? Então, aqui nesse gráfico ela está positiva. Quando eu tiver um tempo depois, por exemplo, por volta desse tempo, nesse intervalo de tempo aqui, ó, ela é toda negativa. Isto é, ela está no sentido contrário, ela está fazendo isso. Então, uma hora ela vai num sentido do circuito, em outro momento ela vai no sentido contrário do circuito. Então, uma hora ela vai num, depois ela vai no outro. Ela vai e volta. Deu para entender esse argumento, pessoal, do vai e volta em função dos gráficos? Ok. Como essa corrente vai e volta, a gente vai dizer que ela é uma corrente alternada. Então, ela alterna de sentido. Uma hora ela está assim, no sentido horário, nesse circuito. Outra hora ela está assim, no sentido anti-horário. E aí ela faz isso com um certo período. Uma hora ela está num sentido, outra hora ela está no outro. Uma hora está no sentido, outra hora está no outro. Ela vai se repetir a cada período de tempo, né? Que a gente depois vai calcular quanto é esse período de tempo. E esse período, obviamente, depende da velocidade com que eu estou girando o gerador. Ok? Bom, todo mundo aparentemente entendeu isso, não entendeu? Se todo mundo entendeu, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma enquetezinha com vocês. Quer dizer, vai aparecer aí na tela de vocês uma perguntinha, que no caso é esta pergunta aqui, e eu vou dar um minutinho para que vocês respondam. Depois a gente vai analisar o resultado. Ver se vocês realmente entenderam. E a pergunta é, suponha que você aumente a taxa de rotação do gerador mostrado na figura. Estou aumentando o ômega. A corrente, esqueça o RMS ainda que a gente não falou. A corrente aumenta, vamos fazer assim, o valor máximo da corrente aumenta, não muda, pode mudar ou diminuir dependendo do tamanho dessa resistência aqui, ou diminui. Então ela aumenta, não muda, diminui ou depende. Tá? Eu vou botar então essa enquetezinha para vocês responderem e vou dar um minutinho para que vocês respondam. Todo mundo entendeu a pergunta? Alguém tem algum questionamento sobre a pergunta? Não sobre a resposta que vocês vão dar, mas sobre a pergunta. Todo mundo entendeu? Se eu girar mais rápido, né, o que acontece com o valor máximo da corrente? Aumenta, diminui, não muda? Ou depende da resistência? Bom, eu vou iniciar aqui a enquete, vocês respondem, daí a gente vê se vocês estão entendendo. Então está aí, pessoal, um minutinho para vocês responderem. Está faltando uma pessoa responder ainda. Pronto. Acho que todo mundo respondeu. Na verdade, alguém caiu. Quem você caiu? Acho que alguém caiu aqui. Estava mais alunos. Mas, bom, como não retornou, eu vou
parar aqui a nossa enquete para a gente ver o resultado, tá? E eu vou compartilhar o resultado aqui com vocês, para que vocês possam ver. Todo mundo vendo o resultado? Alguém poderia me Sim. responder? Pronto, era só para ter certeza que vocês estavam vendo, tá? Porque às vezes as coisas dão problemas. Então, 80% dos alunos falaram que a corrente aumenta. 20% diz que pode aumentar ou diminuir dependendo da magnitude. Ok. Vamos fazer uma análise matemática para ver qual dessas respostas realmente é a correta. Então, vocês disseram que ou era A ou era a letra C. Bom, a corrente é dada por isso daqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho com ela melhor escrito. Não tá. Então, a corrente é o seguinte, a corrente, todo mundo vai concordar que ela é proporcional a φ, não é? R é, em geral, constante. Então, a corrente é proporcional a φ. E a constante de proporcionalidade é 1 sobre R. Bom, e a φ? A φ, ela é φ máxima cosseno de ômega-t. Note que a φ máxima, cadê? A gente chamou de φ máxima, nem botei aqui, mas a φ máxima era ômega NBA. Então, ômega NBA. Quando eu... então, bom, ok. N é constante, porque o número de espiras é constante. Não confunda esse N com esse norte aqui, tá, pessoal? Que é o número de espiras do que quer que esteja girando. B é o campo entre esses ímãs, então B também não depende de velocidade, não depende de nada. A área da espira não vai mudar quando você está girando, mas se eu vario a velocidade de rotação, o que eu vou estar fazendo? Bom, primeiro, eu vou estar mudando isto daqui. Quer dizer, eu estou mudando a φ máxima, porque a φ máxima depende do ômega. E é claro, vai mudar aqui o termo de seno. Então, variando a φ máxima, quer dizer, melhor, variando ômega, se você antes tinha uma situação, digamos, como essa daqui, ó, deixa eu fazer 2 vezes. Então, se a tua φ era assim, com um certo valor de máximo e de mínimo aqui, quando eu aumentar a velocidade, ela vai ficar assim, ó. Desculpa, eu devia ter feito melhor isso. Ela vai ficar assim, ó. Ixi, como é que eu vou fazer isso menor? Não ficou legal ainda não. Deixa eu ver se vocês estão entendendo o que eu estou fazendo. Aumentou o valor da φ, porque a φ máxima é ômega NBA, então depende de ômega. Se eu aumentei ômega, aumentei a φ máxima. Mas como a φ é máximo seno ou cosseno de θ, de ômega t, desculpe, quando eu aumento essa frequência aqui, eu estou subindo e descendo mais rapidamente, não é? O intervalo de tempo entre 2 picos é menor. Então, aumenta tanto a φ como aumenta a frequência. Mas pode falar, mas professor, mas a pergunta não foi o I? Sim, mas o I não é a φ sobre R? Então, vai acontecer a mesma coisa com o I. Vai aumentar o valor
e ele vai oscilar mais rapidamente. Deu para entender isso, pessoal? Sim. Então, pronto. Ok. Bom, esse tipo de corrente que vai e vem é o que você vai encontrar na tomada da sua casa. Quando você liga uma coisa nas tomadas da sua casa, utiliza a energia que está vindo para sua, o que quer que esteja ligado está recebendo uma corrente que uma hora está indo num sentido, outra hora está indo no outro. Quer dizer, a corrente que você recebe em casa é corrente alternada. E o motivo para você utilizar isso, de você ter isso, essa é a corrente diferente da bateria, né? Você bota uma bateria, se eu botasse uma bateria aqui, digamos, com o negativo, ou com o positivo aqui para baixo e o negativo para cima, teria só um sentido a corrente. Ela nunca mudaria de sentido. Se for no sentido convencional, sempre saindo do positivo e indo para o negativo, né? Já essa corrente que você recebe em casa, ela muda. E a gente vai ver ao longo desse capítulo por que você acaba recebendo em casa correntes desse tipo e não uma corrente tipo de bateria. Por que vai e vem? Quer dizer, uma hora está positiva num dos buraquinhos lá da sua tomada, outra hora está negativo lá nesse mesmo buraquinho da sua tomada. Porque se você ligar um circuitinho como esse, uma hora percorre num sentido, outra hora percorre no outro e vai alternando. Bom, a gente vai ver que isso está ligado essencialmente a como a distribuição de energia. E a eficiência de distribuição de energia, porque como ela é gerada, como ela vai ser transformada e etc. e tal. A gente vai falar isso ao longo do nosso capítulo, particularmente daqui a pouco, quando a gente estiver falando de transformadores, e aí vocês vão entender um pouco melhor esse tipo de coisa. Bom, aí aqui o Emerson perguntou. O valor da FEM varia. Como que os aparelhos não queimam? Bom, o aparelho não queima porque ele é feito exatamente para trabalhar com esse tipo de coisa. Ele é feito para trabalhar... Primeiro, os componentes dele são feitos de maneira a aguentar a corrente máxima. Então, o fato de estar indo para um lado para o outro não importa muito, né? O que vai importar é o quanto de energia está sendo dissipada pelo aparelho. Então, está essencialmente ligado à corrente que está passando por ele. E a voltagem também, né? Se você escrever como o I, depois a gente vai falar qual é a expressão para a potência, mas a potência para para um aparelho elétrico que tem uma resistência fixa, essencialmente depende da corrente que está passando por esse aparelho e da resistência desse aparelho. Então, o que importa é a corrente que passa por ele, e ele é feito para suportar esse tipo de coisa. Se você tiver componentes que são sensíveis ao ponto de... ou são feitos de maneira que não é para a corrente estar indo para um lado e para o outro, e existem componentes em que você quer que esteja só num sentido, então você vai precisar de um circuito retificador para poder transformar essa corrente alternada em corrente contínua. A gente não vai falar sobre esse tipo de coisa, porque entrariam elementos de circuito que a gente não vai ver aqui. Mas o Emerson perguntou, então os 220 ou 110 é a FEM máxima que aguenta, não é a FEM constante? Não é nem a FEM máxima, tá, Emerson? É a FEM chamada RMS, a FEM quadrática média. A gente vai já falar por quê, certo? Mas, entre aspas, sim. Tá? A gente vai já falar o que ele tem que aguentar. Já, literalmente. Então, vamos supor que você pegue e faça isso. Você pegue o seu voltímetro. Tá? Não façam isso que esse cara fez, tá? De ligar o voltímetro diretamente aí na tomada. Nunca é legal fazer esse tipo de coisa. Você tem que ter certeza do que você está fazendo, se ele vai aguentar o tipo de carga que você vai estar ligando, mas se você ligasse, você veria algo desse tipo aí. Aí vamos supor que você foi fazer essa medida
tacou o seu voltímetro na tomada e está medindo esse negócio, 232 aí. Ou, vamos supor que você botou e estava 220. Aí você pode dizer, professor, como é que está medindo 220 se a corrente, se a FEM faz isso? Não era para começar, digamos, 220, depois cair para zero, depois ir para menos 220, depois ir para zero, depois ir para mais 220? Sim, deveria. Mas quando você coloca nesse tipo de... faz uma medida com esse tipo de voltímetro, o que você está medindo não é a FEM, e sim a FEM quadrática, a FEM média quadrática, a FEM que a gente chama de RMS. O circuito do multímetro, ele faz uma integração, ele pega os valores, então, tipo, na verdade é o seguinte, imagine que ele vai fazer, que eu for montar um circuito, eu falo, bom, eu sei que está alternando, fazendo como esse gráficozinho azul aqui, ou esse daqui, né? Fica mais limpo. Pronto, esse daqui. Então, vai do zero, vai para o máximo, vai para o zero, vai para o menos o máximo, né? O mínimo, no caso. Vai para zero, etc. Aí fala, bom, eu posso tentar encontrar o valor médio, né? Para não apresentar zero, né? Porque ou você ia estar botando um monte de valor que o cara não ia conseguir nem ler, e detalhe, tá? Isso daqui, ó, essa coisa acontece 60 vezes por segundo para nosso tipo de instalação elétrica. Então, a maioria dos países é 60 Hz, né? 60 vezes por segundo, que a FEM, entre um intervalo entre o máximo e máximo, né? Ou entre um zero subindo e outro zero subindo. Então você ia ver um monte de número alternando lá, e você fala, não é legal mostrar isso, o cara não vai nem entender qual o número, não vai conseguir me fazer a medida. Então eu vou tirar o valor médio. Mas olhando para esse gráfico aqui, qual é o valor médio? Alguém saberia me dizer ao longo do tempo? Qual é o valor médio da FEM ao longo do tempo? É integral de 0 a t? De zero até um período, por exemplo. De zero até aqui, por exemplo. Daria quanto? Integral do seno é cosseno, né? Então seria cosseno de quanto? Vamos dizer que aqui é o ângulo zero, então foi para o máximo do seno aqui, no caso, né? Então aqui seria π sobre 2, aqui seria π, aqui seria 3π sobre 2, aqui 2π. Isto é, poderia integrar, então, seno de 0 a 2π. Dá cosseno de 0 a 2π. Cosseno de 0 é 1. Cosseno de 2π também é 1. Então, 1 menos 1 dá 0. O valor médio disso aqui é 0, né? Porque fica metade do tempo positivo e a outra metade do tempo negativo. Então, o valor médio da FEM é 0. Então, tem um problema, né? Quando eu for mostrar o resultado da voltagem, se eu botar o valor médio, vai dar 0. E daria 0 para qualquer FEM máxima, né? Pode ser bem aqui, alta, depois descer vem aqui bem lá embaixo, porque metade do tempo ela vai ficar com essa coisa alta, ou da outra metade ela vai ficar igualmente mais para baixo, né? Então dá sempre 0. A média. 0 a π, né? Então. Não, 0 a 2π. A integral feita num período, né? De 0 a 2π. 0 a π é daqui para cá. Ó. Não, então, aí seria uma integral de 0 a π, né? Pode ser. Aí eu faço de 0 a π, aí logo depois tem que fazer outro 0 a π, né? Porque vai estar coisando, aí uma hora vai dar positivo, outra hora vai dar negativo, e esses dois são contrários e se somam, né? E aí você ficaria com 0. Então, na verdade, o que você tem que fazer, e isso acontece sempre que você tem distribuições, quando vocês estiverem estudando estatística, vocês vão ver quando você tem distribuições cuja média é 0, é sempre interessante trabalhar com o valor quadrático médio. Então, o que você faz para poder sair dessa coisa? Tudo está me dando 0, ou então o valor varia muito. Vocês têm uma coisa chamada valor médio quadrático. O valor médio quadrático, no caso,
é você pegar o valor de máximo da coisa, elevar ao quadrado, tirar a média desse quadrado e depois tirar a raiz. Então, eu pegaria esse valor aqui, né? O valor de máximo da FEM, aqui, pode ser aqui. Aqui. Elevaria ao quadrado, faria a média dos valores, né? Da FEM máxima, e aí, porque isso aqui pode variar um pouquinho, né? Entre um período e outro, essa FEM não vai ficar exatamente igual, não. E faria a média e depois tiraria a raiz. A gente chama isso de valor médio quadrático. E aquilo que você está vendo aqui no voltímetro é esse valor aqui. É o meio, é a raiz quadrada do meio do quadrado do valor máximo. Isto é, se você medir 220 no seu voltímetro, a FEM máxima, na verdade, então vamos lá, vou limpar aqui, né? Deixa eu ampliar isso aqui. Então vamos lá. Não gostei desse negócio. Então, a FEM que a gente está medindo, que é o valor médio quadrático, que a gente chama de RMS do inglês mesmo, vai ser meio do E máximo ao quadrado. Isto é, se você está medindo 220 volts no seu voltímetro, o que você está medindo é, vamos levar do quadrado de um lado do outro, né? Seria meio de E máximo ao quadrado. Passo 2 multiplicando, né? E eu vou isolar agora o E máximo. Então vai ser 2 vezes 220 ao quadrado, raiz quadrada. Isso aqui é o que vocês... Se você tivesse um osciloscópio, alguma coisa que te mostrasse a FEM mesmo, como ela está variando com o tempo, se você mediu 220, então deixa eu mostrar aqui para vocês, então ficaria raiz quadrada de 2 vezes 220 ao quadrado. Você estaria medindo, na verdade, em torno de 311 volts. Se você fosse medir, não, né? Você estaria observando 311 volts. Se você tivesse um aparelho que fizesse isso. O voltímetro, quando naquela posiçãozinha aqui, ó, que não dá para vocês verem. Não sei, você tem uma posição para corrente contínua, que é essa daqui, uma posição para corrente alternada, que é essa aqui que está aqui em amarelo, esses valores amarelos. Então, quando colocado nessa posição, o circuito dele vai fazer de maneira tal, vai integrar de maneira tal, vai integrar o quadrado, né, o valor quadrático médio. Então, o que você vai estar sendo apresentado para você é isto. Então, o que está saindo na sua tomada, dentro de casa, não é o valor máximo, né, da voltagem na sua tomada, da FEM na sua tomada, na verdade, não é 220, no caso é aproximadamente 311 volts, se na sua casa você botar o seu voltímetro e medir exatamente 220. Isso também não acontece, tá? Às vezes varia um pouquinho. Ali no caso seria 110, é? Oi? Ali no caso seria nos países que tem 110. Vamos ver. Então, ali estava aparecendo... Puxa, cadê meu coisinha? Aqui. 232. Estava aparecendo 232. Então, você vai estar medindo 2 vezes 230. 230. Pá. Aí, ó. Máximo é esse. Não, não é. Nos países que tem 110... não era dividindo não, aquele 2? Qual? O 2 não era dividindo não? Não, entenda, o que tá sendo medido aqui
O que está sendo medido aqui é a FEM-RMS. Então, quando você vai medir, o que está aparecendo lá é isso daqui, ó, FEM-RMS, que é igual a isto. Então, se você está num país que você encontra 110, bota lá o seu voltímetro, se aparecer exatamente 110 no seu voltímetro, então, o valor máximo da FEM neste país, o valor máximo dela, é esse, ó. É 155. Então, se você tivesse um aparelho que te gera o gráfico ao longo do tempo da sua FEM, então vamos lá. Deixa eu fazer aqui. A gente fez essa conta, deu 311 volts. Então, se você botou lá o seu... foi na sua casa agora, chegou aí, você tem um voltímetro, botou lá, mediu 220. Se você tivesse um outro aparelho que medisse ao longo do tempo a FEM, então, tipo, você botou um osciloscópio lá, você veria esse gráfico na sua tela, e o valor máximo disso daqui seria 311 volts. Porque esse seno que eu fiz aqui, o valor quadrático médio, então um seno que tem pico de 311 volts, tem como valor quadrático médio, então, FEM-RMS desse gráfico aqui é 220. Então, o que você observa no voltímetro não é o pico da senoide. O que você observa é uma manipulação dessa senoide. Então, no caso, o seu aparelho, ele pega esse seno, eleva ao quadrado, e aí fica com um gráfico assim, ó. Vou fazer em verde para ficar diferente. Fica assim, ó. Não estou conseguindo fazer bonitamente, digamos assim, mas eu acho que eu tenho aqui em algum lugar. Deixa eu ver se eu fiz o gráfico do termo ao quadrado aqui. Caramba, não botei nenhum slide com... Acho que eu não coloquei nenhum slide com seno ao quadrado, tá? Mas fica assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma busca aqui no Google e mostrar um seno ao quadrado. Achei! Então tá aqui um, ó. Ups. Ah, não dá para ver porque esse Cora nunca deixa a gente ver. Deixa eu ver se eu consigo abrir só essa imagem aqui no aba. Não abre. Bom, é um gráfico muito parecido com o do seno, só que ele fica todo positivo, claro. Se eu pego um número e levo ao quadrado, você fica assim, ó, pronto. Esse gráfico aqui, ó. Note que fica todo acima do eixo, acima do eixo X. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu estou feito gráfico, né? Eu sou abestado. Então, uma coisa que faz exatamente esse tipo de coisa. Então, ó, pessoal, se eu tenho um seno, gráfico é esse. Tá? Vou fazer ele aqui. Fiz aqui ele deixa ele em preto mesmo. Agora eu vou fazer uma nova função. Vou fazer seno ao quadrado. Seno ao quadrado de x. Então, você fica com isto daqui. Eu não sei se vocês estão vendo. Deixa eu ver como é que eu mudo a cor desse cara aqui. Deixa eu ver se vai mudar algum. Vou botar uma cor lá. Pronto. Então, vocês conseguem ver, ó, que o seno é esse pretinho aqui, o quadrado fica esse cara aqui. Então, ele fica todo para cima. Entenderam?
Ok. Então, o seu aparelho faria isso. Então, primeiro ele eleva ao quadrado e depois tira a média. Note que se eu for tirar a média disso daqui, ó, agora é todo mundo positivo, vai me dar um valor positivo. Agora, é claro, como eu elevei ao quadrado para poder tirar a média, depois eu quero tirar o quadrado. Como é que eu faço isso? Tirando a raiz. Aí eu tiro a raiz desse seno ao quadrado, ficando com o valor médio quadrático. Agora, essa operação não me dá o valor exatamente de máximo, quando eu vou fazer a média desse negócio. Porque note que a forma do seno ao quadrado não é exatamente a forma do seno sem quadrado. E aí o valor não fica igual. Você fica com uma coisa assim. Então, na sua casa, se você botasse um osciloscópio lá, você iria ver uma senoidal com um valor máximo de 311, não de 220. Deu para entender isso, pessoal? Sim. Ok. Deixa eu só ver se alguém... Qual foi a pergunta que fizeram aqui? Por que o meio? O meio é para tirar a média, tá, Emerson? Porque é o valor médio quadrático. Bom, é isso. Vamos lá. Não é aqui que eu quero. É aqui. Da mesma maneira, a corrente também varia, né? Ela também é um seno. Então, o valor que a gente reporta é também médio quadrático. Tá? Então, só para ficar claro, tá? Se você observa uma coisa que tem valor máximo de 311, então como é que fica? Seria raiz quadrada de meio, né, que é 0,5, vezes 311 vezes 311. Ups. Meio. Tem uma coisa errada aqui. É que eu botei aqui, que será que tá errado? É porque aqui não é meio. Meu meio aqui não é assim. Desculpa, tá, pessoal? RT, meio. 311 vezes 311, dá 220. Então, se você pega uma senoidal com máximo de 311, o valor médio quadrático dela vai ser 220, ou 219,9, né? Que é o que a gente botou aqui. Da mesma maneira, a corrente que você estaria vendo lá, se você medisse na sua tomada, ela não é o valor máximo. Se você for medir lá com o seu multímetro, né, com o seu amperímetro, o que vai estar sendo reportado é a raiz quadrada da metade do quadrado do valor máximo. E essa é uma maneira que a gente tem de trabalhar com essas coisas. Claro que você pode simplificar isso daqui assim, ó. Como isso aqui está ao quadrado, isso aqui também ele pode ir para fora da raiz, e aí eu posso só fazer a conta desse jeito. Então, se eu quero encontrar o que eu meço no voltímetro, é o valor máximo real da FEM, dividido por raiz de 2. Ou, se eu quero encontrar o valor máximo da FEM olhando para o voltímetro, eu pego esse valor, multiplico por raiz de 2, né? E esse seria o valor máximo da FEM. No caso, ali sempre tomando módulo, não é, Raíssa? Como? Sempre tomando módulo, não é? Sim, é porque é máximo, né? A gente bota o valor máximo, né? O máximo é sempre positivo. Ah, tá. Beleza. Bom, tudo bem por enquanto, pessoal? Então, vamos lá. Então, o que é que tem que ficar para vocês, por enquanto? Primeiro, quando você tem um gerador, e a maneira mais fácil de se gerar energia é transformando, né, um movimento mecânico em energia elétrica, é com um esqueminha daqueles em que você bota uma coisa para girar, uma espira para girar mecanicamente, e aí você está transformando aquele trabalho mecânico em energia elétrica. Só que, quando você tem um gerador girando, né, com a espira girando, a FEM que você obtém e a corrente que você obtém não são constantes, não é como a de uma reação química numa bateria, por exemplo. Ela varia. A corrente, particularmente, ela gira para um lado, gira para o outro. Vai para um lado, vai para o outro. Tá?
A gente chama isso de corrente alternada. Como o valor médio, tanto da FEM como da corrente máxima, ou como da corrente, tanto da FEM, o valor médio tanto da corrente como da FEM é zero, a gente, quando vai reportar os valores, né, de correntes alternadas ou da FEM alternada, a gente utiliza o valor médio quadrático, que tem essas relações aqui, ó, entre si. E se utiliza isso por uma questão de eficiência e facilidade de distribuição de energia, que nós vamos ver em aulas futuras. Então, em aulas futuras, a gente vai ver todo um esqueminha de distribuição de energia, a gente vai falar como é que acontece a distribuição, parará, piriri, pororó, mas isso é lá para frente, tá? Daqui a uma ou duas aulas é que a gente vai estar fazendo. Por enquanto, só saiba que esse valor que vocês, então, mediriam com um voltímetro não é o valor de máximo, nem, obviamente, o valor de mínimo, nem é o valor médio, é o valor médio quadrático. Tudo bem? Sem dúvidas? Então, vamos lá. Bom, no capítulo passado, deixa eu ver aqui, alguém fez mais alguma pergunta. O multímetro não conseguiria medir o valor máximo mesmo com outro sistema? Não é normal isso, tá? Normalmente você não vai ter isso. O que você vai ter é um circuito integrador que vai fazer esse tipo de coisa. Você, no caso, se quiser observar esse tipo de... Quem perguntou aqui foi o Emerson. Se você quiser observar esse tipo de coisa, você vai usar um outro instrumento, no caso, esse daqui, por exemplo. Errei aqui, mas ele vai me corrigir. Pronto, com 2 L's. Seria um equipamento como esse daqui, tá, pessoal? Se quiser ver realmente o que está acontecendo, você teria que usar... Vocês estão vendo que ele me dá a ondazinha toda bonitinha, você estaria vendo algo desse tipo aqui, ó. Mas você precisaria de um equipamento um pouquinho melhor, que tem um circuito que trabalha mais rapidamente do que a oscilação do teu da tua corrente, e também ele tem outras coisas lá que vão te permitir gerar esse tipo de coisa. Ok, pessoal? Já temos osciloscópios que são quase do tamanho de voltímetro. Não precisa ser esse negócio tão grande, não. Tem uns portáteis que aparece aqui. Aqui, ó. E aí você tem coisas assim, ó. Aí você consegue medir realmente sinais e correntes e tudo que estão oscilando. Tudo bem, Emerson? Ok. Bom, vamos voltar então aqui a nossa aulinha. Cadê? Tá aqui. Vamos lá. Bom, é isso. Bom, nas aulas anteriores, a gente falou sobre indutores, né? Sobre solenoides que a gente colocava, bobinas, né? Que a gente colocava em circuito. Vocês viam que tinha todas aquelas propriedades que eram de interesse para a gente, em particular aquelas de reação, de oscilação, quando a gente tinha ele vinculado a um capacitor, e algumas outras que a gente não mencionou muito, que é de reatância, etc., que a gente vai falar nesse capítulo agora. Bom, mas a gente viu que a voltagem ao redor de se eu fosse medir, né, se eu botasse um voltímetro nesse circuitinho simples aqui, com a fonte de corrente alternada, e passando essa corrente por indutor, a voltagem que eu iria medir era a LDI. A gente fez isso quando a gente começou a escrever a lei das malhas, né? A gente usou as leis de Kirchhoff lá para encontrar a nossa equação diferencial, que
descrevia esse tipo de circuito. Note que, quando agora eu ligo um indutor e a gente tinha visto aquelas coisas de saturação, a gente viu, né, que quando a gente tinha uma corrente contínua, ela não pulava imediatamente do zero para o seu valor máximo, etc. Mas depois, né, depois de um tempo, ela chegava naquela situação de equilíbrio, que a corrente era máxima, mas isso era quando eu tinha corrente contínua. Agora, quando eu tenho corrente alternada, como a voltagem era L, dI, dt, a situação vai mudar um pouco. Note que num circuitinho como esse, em que quando eu ligo aqui a fonte, no caso de corrente alternada, ao indutor, a voltagem que eu vou estar medindo, né, vai ser exatamente a FEM. Né? A FEM aqui vai ser toda transferida para o indutor. E a FEM varia com o tempo. A gente sabe que a voltagem, então, vai ser a FEM varia com o tempo, a gente viu que era a FEM máxima cosseno de ωt, de maneira que a voltagem que eu estou medindo lá vai ser uma voltagem máxima, que eu estou chamando de L máximo. Aqui, no caso, é idêntico à FEM máxima, né? Então, vai ser o VL máximo cosseno de ωt, quer dizer, a voltagem nesse cara também varia com o tempo. Obviamente, o valor máximo dela está ligado ao valor máximo do cosseno, então o valor máximo dela é esse FEM máximo. Mas note o seguinte, desta expressão aqui, que é a FEM instantânea, né, a voltagem instantânea nesse cara, não estou dizendo instantânea porque ela varia com o tempo, então uma hora ela é zero, outra hora ela é máxima, outra hora ela é zero de novo, depois fica mínima e por aí vai. Quando eu pego esse cara e relaciono com a queda de voltagem no indutor, que é aquilo que a gente tinha visto quem não estiver lembrando como é que a gente chegou até isso aqui, está lá na aula passada, né? Passada não, nas aulas passadas. Quando eu igualo essas duas coisas, o que eu observo é o seguinte. Note que então, a voltagem nele varia com o tempo, então essa quantidade que varia com o tempo é a voltagem nele, está aqui, fiz a igualdade. Posso passar esse dt para o outro lado, passo dt para cá, né? Então fica todo mundo que depende do tempo de um lado, todo mundo que depende de I do outro. Então fica dI igual a voltagem sobre a indutância cosseno de ωt. Se eu quiser descobrir I, eu integro. E eu fico com o I, quer dizer, a corrente que vai passar no indutor vai ser a voltagem máxima dele, né, a voltagem máxima do indutor, dividido por L ômega, porque quando eu integro esse ômega sai, né? Sai dividindo, obviamente. Então fica ômega L embaixo. E esse cosseno, quando eu integrar, vai virar um seno. Então note que a voltagem no indutor e a corrente no indutor, elas não estão em fase. Isto é, uma é cosseno e a outra é seno. Quando o cosseno é máximo, o seno é mínimo. O mínimo não. Quando o cosseno é máximo, o seno é zero. Quando o seno é máximo, o cosseno é zero. Então, eles estão fora de fase. Isto é, quando a voltagem for máxima no indutor, não é o momento em que a corrente que está passando por ele é máxima. Isto porque, claro, a voltagem que está passando no indutor depende da variação da corrente. E o momento de maior variação da corrente não é o momento em que a corrente é máxima, é o momento em que a derivada da corrente é máxima. Claro, a variação é máxima é o mesmo que dizer que o momento que a derivada é máxima, né? E essas coisas não acontecem iguais, por exemplo. Note que quando eu tenho uma corrente máxima, a variação dela é mínima. Ela quase não muda daqui para cá. Ó. Se eu vier desse tempo aqui para cá, ela muda muito pouco. Já se eu for analisar os instantes próximos da quando a corrente é zero, corrente é esse gráfico preto aqui, é o momento que ela está variando mais.
ela tem um valor positivo, depois ela fica zero, depois fica negativo. Aqui ela praticamente não varia, né? Eu posso quase aproximar isso aqui para uma reta. Perto aqui desse 1/4 de t, né? Quarto do período. Mas aqui ela é máxima. Então, como a voltagem no indutor depende da variação da corrente, quando a variação é pequena, que é nessa região aqui, ó, a voltagem é pequena. Isto é, quando a corrente é máxima, que é essa situação aqui, a voltagem no indutor é pequena. Já que a voltagem é a derivada do I, não o I. Já quando eu estou nessa situação aqui, ó, em que a corrente é praticamente zero, essa situação é aquela em que a derivada é máxima. Note que a derivada é zero, né? Se eu passar uma reta tangente aqui, ela é zero. E aqui a reta tangente é decrescente, né? E bem inclinada. Isto é, nesta situação aqui a voltagem é mínima, nesta situação a voltagem é máxima. Mas nesta situação aqui de voltagem mínima é justamente o que a corrente é máxima. E isso está matematicamente clarificado pelo fato de que você tem que a voltagem é cosseno e a corrente é seno. Então, as duas estão fora de fase. Quando a corrente é máxima, a voltagem é zero. E quando a corrente é zero, a voltagem é máxima. Ou mínima, né? Mas é um extremo. Deu para entender isso aqui, pessoal? Professor, essa voltagem aí tá relacionada com a FEM do gerador aí, não é? Ou é a voltagem nas extremidades do componente? Desculpa, estava falando no mudo. Entenda, a voltagem que eu vou medir aqui é a mesma voltagem do gerador. Então, no momento que está máximo no gerador, no momento que eu estou FEM máximo no gerador, está FEM máximo no indutor. Só que o indutor tem aquela coisa, ele também gera a sua própria corrente, se opondo à variação da corrente que ele está sofrendo. Então, a corrente que eu vou medir dele não é a corrente, entre aspas, do gerador, ou não está em fase com a corrente do gerador. Porque ele vai ter momento que ele vai se opor mais ou menos à corrente do gerador. Então, esse gráfico aqui, ó, se eu fosse fazer um gráfico do gerador, ia ficar exatamente sobre esse azul aqui. O gerador seria representado também por uma função azul como essa. No entanto, quando eu fosse medir a corrente, eu veria isto daqui. Por quê? Porque no momento que o gerador está numa situação como essa, ó, com FEM zero, mas a FEM a FEM está variando pouco. Se a FEM está variando pouco, desculpa. Aqui a FEM está variando muito, na verdade. Vou pegar aqui. Pronto. Se eu tiver uma situação como essa aqui, em que a FEM está variando pouco, a corrente que vai estar passando por ele é, na verdade, zero. Porque ele vai conseguir se opor, entre aspas, à corrente do gerador. Mas numa situação como esta, em que a FEM está variando muito, ele não se opõe tanto e eu tenho minha situação de corrente máxima. Lembra que toda vez que a corrente varia ou vamos falar assim, talvez seja mais fácil. Vou botar aqui. Vamos lá. Eu vou fazer 3 gráficos aqui, tá? Eu vou fazer FEM e I.
Deixa eu botar assim com cor, vai. Eu vou fazer a FEM do gerador, que eu vou dizer que é esse cosseno aqui, ó. Então, deixa eu botar em vermelho aqui. Eu vou fazer a corrente do gerador, que eu vou fazer em verde. Não precisa, na verdade, não era para se sobrepor. Deixa eu botar assim. Que precisa que uma seja máxima quando a outra é máxima, seja zero quando a outra é zero. Então, até aqui você deve ter entendido. E agora eu vou botar a corrente. Vou mudar aqui a. Cadê essa tela aqui? Agora eu vou fazer a corrente no indutor. Tá? Então, a corrente no indutor está azul, tá certo? Então, a corrente no indutor Isso vai ser só no componente indutor, né? exatamente. Estou fazendo aqui o IN do... Vou botar assim, do I do L, aí vocês entendem o que é, né? I do L, fica mais fácil que escrever indutor. Certo? Seria uma coisa assim, deixa eu ver se eu não erro, tá? Então, ela tem que ser zero bem aqui, né? Seria assim, ó. Por quê? Vamos lá. Eu sei que a voltagem nele, no indutor, depende da variação da corrente. Ou vamos colocar assim, que talvez seja mais fácil. Deixa eu botar assim que talvez. Ficou legal. Vou ter que estar em preto, tá bom. Bom, vamos olhar só para o gráfico vermelho e preto. Então, vermelho e verde. Quer dizer, estou olhando só para o gerador. Certo? Professor, Oi. boa tarde, com licença. O senhor só vai liberar a prova lá 3h30? Vixe, não, já era para ter postado a prova de Está vocês. Só um todo minutinho. mundo lá aguardando, professor. Tá, vou botar agora. Só um minutinho, tá, pessoal? Tá. Eu vou parar aqui o compartilhamento só para botar aqui a prova do pessoal. Eu esqueci de botar a prova do povo lá de eletromagnetismo. Pessoal, só um minutinho, que é rapidinho. Cadê a prova de eletromagnetismo? Cadê prova? Aqui, esta prova aqui. Então, um minutinho, pessoal, só para fazer o upload da vida aqui. Por que não apareceu? Não vai aparecer agora. Pronto, já está no site. Deixa eu só botar aqui para o WhatsApp para a galera. Pessoal, um minutinho, que a nossa aula também já está acabando, eu vou só terminar aqui. Prontinho, já está lá também. O povo acho que se acalma mais. Espero. Então, vamos lá. Voltar aqui para a nossa aula. Pronto. Então, vamos lá, retornar para o nosso compartilhamento. Cadê o compartilhamento? Pronto. Vocês estão vendo a tela, pessoal, agora? De volta? Vamos voltar aqui. Sim. Então, vamos lá. Já que nós estávamos aqui. Então, note que é o seguinte, pessoal. O indutor, ele sempre se opõe à variação
de corrente nele, né? Então, nessa situação aqui, em que a variação da corrente é pequena, ó, note que se eu fosse fazer a derivada da corrente do gerador, que é em verde, ela é aproximadamente zero. Certo? Então, aqui. Então, não ficou muito bonito não, né? Era para estar mais ou menos aqui no mínimo, mas a corrente que vai estar, então, passando por ele é mínima. Já numa situação como esta daqui, ó, em que a variação é máxima, note que ele está sempre se opondo à variação. Lembra aquele negócio que a gente comentou, né? Que ele sempre se opõe à variação, ele sempre vai gerar uma corrente, uma FEM, na verdade, desculpe, uma FEM, ele próprio vai gerar uma FEM, que se opõe à variação do fluxo magnético. Depois a gente viu que o fluxo magnético era proporcional à corrente que passa por ele. Então, a corrente que está passando por ele, se a corrente que está passando por ele, se o FEM que está passando por ele está variando pouco, a corrente vai ser pequena, que ele vai se opor, então vai ter uma corrente pequena. No momento que ela for grande, que a variação for grande, a corrente, a FEM que vai estar nele é grande. Então você tem essa diferença de sincronização entre as duas. Porque uma hora ele vai estar se opondo mais, uma hora ele vai estar se opondo menos à variação do fluxo que está no fundo do fluxo magnético, vai estar lá, que vai ser causada pela FEM do próprio gerador. Certo? E a maneira mais fácil de observar isso é matematicamente mesmo. É você simplesmente relacionar a voltagem dele com a variação da corrente. Note que a voltagem está ligada nele, vai estar ligada à variação da corrente. E aí, quando você for, uma é derivada da outra, né? Então, no caso, a voltagem é derivada da corrente. Isto é, qual é a função que eu vou derivar e vou obter cosseno, isso, função seno, ou de outra maneira, né? Qual é a função que eu vou ter que integrar, se eu integrar cosseno, eu obtenho seno, para encontrar quem é essa função aqui, que é facilmente derivada, né? Isto é, a corrente é seno, a voltagem é cosseno, e eles estão, então, fora de fase, eles não estão juntos. Quando eu estou com o máximo da corrente, eu estou com o valor zero da voltagem. Quando eu estou com o valor máximo da voltagem, eu estou com o valor zero da corrente. Porque uma é, na verdade, a derivada da outra. Tudo bem, pessoal? Sim. Ok, então, pessoal, desculpe esse problema que nós tivemos aqui agora. Eu esqueci de botar a prova da outra turma, então tive que interromper aqui. Não estava previsto isso, eu tinha esquecido. Naquela hora da enquete eu deveria ter postado a prova deles, eu esqueci. Bom, então a gente continua esse papo na segunda-feira que vem, ok, pessoal? Tá ok, professor. Tá bom? Ok? Eu entendi, só para deixar claro assim, minha dúvida, eu entendi a parte matemática, tá entendendo? Agora, a parte física, tô com um pouco de dificuldade para enxergar, porque eu não sei se estou confundindo os conceitos, mas eu não estou conseguindo raciocinar de maneira que não viole o princípio de continuidade. Não o quê? Não viole o princípio de continuidade, porque a corrente está indo no sentido horário aí. Ah, tá, mas a gente está vendo o que estão fora de fase é a voltagem no indutor e a corrente, não é? Exatamente, a voltagem no indutor e a corrente no indutor. A voltagem no indutor, ela depende da variação da corrente. Então, o que eu vou estar observando no indutor não é exatamente... Desculpa, eu acho que até eu fiz aqui o gráfico errado. Eu casei as coisas erradas aqui, tá? Essa corrente no indutor, na verdade, esse gráficozinho da FEM aqui é para estar aqui, ó, o vermelhinho.
A corrente e a FEM do indutor, a corrente no indutor e a FEM são em fase. Só que a voltagem no indutor não é em fase, porque ele gera uma voltagem própria. Ele se opõe, ele gera uma FEM própria. Ele se opõe à variação de fluxo magnético dentro dele mesmo. E aí, quando eu vou medir a FEM nele, não fica exatamente aquilo que eu esperava. Ok, pessoal? Ok. Hoje, segunda, a gente conversa mais. Então, tá bom. Pois um abraço a todos, a gente vê segunda-feira. Valeu.